NTOP é um programa muito simples de ser instalado e não requer tanta configuração. Primeiramente, nós temos que editar o nosso arquivo source list, tá? Eu vou executar aqui o editor Vim, vocês podem utilizar o editor de sua preferência. Vim /etc/pt/source lists. Vou adicionar o endereço, tá, do repositório para o NTOP. O endereço é o deb http://backports.debian.org/debian dígito backports espaço squeeze dígito backports main. Salvaremos o arquivo source list e executando o comando apt-get update para atualizar a lista de pacotes do sistema. Após atualizada, vou agora executar o comando apt-get install NTOP e durante o processo de instalação será necessário definir uma senha para o usuário admin. Esse usuário padrão, tá? Será necessário para as configurações via interface web. Instalação concluída. Agora, antes de mostrar a interface web, vou mostrar o arquivo init.cfg que está contido dentro do /var/lib/ntop. Exibir aqui o arquivo em destaque init.cfg. Vamos exibir o conteúdo deste arquivo. Ele contém o usuário NTOP criado durante a instalação para executar o processo NTOP e a interface que será monitorada, a interface TH0. Agora vamos abrir o navegador web. E na barra de endereço, vamos digitar o endereço da máquina onde está instalado o NTOP. No nosso caso, localhost, tá? http://localhost e o número da porta 3000, a porta padrão do NTOP. Aqui a página principal, já exibidos os gráficos. Na parte superior é possível visualizar as guias de navegação, né? Exibida uma estatística global do tráfego da rede, com a interface que está sendo monitorada, seu endereço IP. O tráfego, o relatório do tráfego da determinada interface. Uma distribuição global dos protocolos. Neste caso, observamos que há uma maior demanda do protocolo DP. Também é possível observar uma distribuição global dos protocolos TCP e UDP. O NTOP nos permite obter uma lista de todos os hosts encontrados, tá? Na rede, com endereço IP, endereço MAC. É possível também visualizar a estatística de uso da rede através de gráficos dentro dos últimos 10 minutos, a última hora, o último dia e o último mês. É possível obtermos uma lista com o tráfego total, né, de todos os protocolos da rede. As atividades, cada máquina
de dados recebidos e enviados de acordo com a hora. Observa aqui às 5 horas. Também é possível observarmos o tráfego, os protocolos de aplicação, tá? De dados de entrada recebidos e enviados. Podemos também identificar as redes existentes e dentro delas os hosts que fazem parte dessa rede. E em todas as guias que tiver o endereço IP ou host, ao clicarmos nela, podemos obter maiores informações sobre esse determinado host. Informações como o endereço MAC, as estatísticas de dados enviados, dados recebidos, uma relação entre pacotes enviados e recebidos, uma estatística do tráfego de acordo com a hora. Podemos também verificar as direções de tráfego entre máquinas locais, local para remota. Na guia plugins, podemos verificar quais plugins estão ativados e desativados, também ativá-los ou desativá-los. Aqui observamos que todos estão ativados. E para desativar, basta clicar em cima de um dos que podem ser exibidos, e quando voltarmos à lista de todos, ele estará desativado. Simples, não há tanta configuração. E na guia admin estão os parâmetros para a administração mesmo do NTOP, tá? Será necessário aquela senha e o usuário criado durante a instalação. Aqui nós percebemos as preferências básicas de configurações, a interface que está sendo monitorada. Observe aqui o parâmetro "-i", que é aquele parâmetro que podemos utilizar na linha de comando, tá? A porta 3000, que é a porta padrão do HTTP, né? Podemos ativar o HTTPS, definindo também um novo valor para a porta. Podemos definir o NTOP a ser executado como daemon, esse background, segundo plano. Nas preferências também podemos alterar o tempo de atualização da página. Esse tempo é dado em segundos. Podemos filtrar os pacotes, resetar as estatísticas, adicionar usuários para ter o serviço NTOP. Bem, agora eu vou abrir um navegador web da minha máquina real, tá? E acessar o NTOP remotamente. Como eu estou acessando de uma máquina remota, então eu vou digitar o endereço IP da máquina onde está instalado o NTOP, 92.168.19.130 e a porta 3000. Observe que a página inicial é a mesma, tá? Com todos os relatórios, as guias de navegação com todas as possibilidades de configuração e exibição de relatórios, e a solicitação também da senha usuário, caso seja necessário efetuar alguma configuração. Bem, pessoal, esse aqui é um pouquinho sobre o NTOP, tá? Agora eu vou mostrar algumas referências onde podem ser buscadas maiores informações. Informações adicionais podem ser encontradas na página do desenvolvedor do NTOP. Também um manual no linux.dai.net, tá? E artigos com configurações e utilização tanto no Vivo Linux quanto no eMasters. Bem, pessoal, é isso. Até a próxima.